Corbusier nasceu no dia 6 de outubro de 1887 em uma pequena cidade suíça chamada Le Chaux-de-Fonds. O arquiteto viveu grande parte da sua vida na França e inclusive se tornou cidadão francês após o casamento. Mas sua cidade natal teve grande valor para o desenvolvimento de suas concepções arquitetônicas e da carreira. O contato de Le Corbusier com a arte teve início quando o arquiteto completou 13 anos e entrou para uma escola de arte com o objetivo de se formar escultor e entalhador. Aos 15 anos já demonstrava talento e recebeu um prêmio pelo seu desenho de um relógio. Sua habilidade chamou a atenção de um de seus professores, que era formado pela Escola de Belas Artes de Paris. O professor então apresentou para Le Corbusier a área da arquitetura. O arquiteto franco-suíço se casou em 1930 com a modelo francesa Yves Longaris, passando a ser cidadão francês em 1940, quando Paris foi tomado pelos alemães. O arquiteto fechou seu escritório e se mudou para o sul da França. Os anos posteriores foram marcados por novos contatos no exterior, aumentando o prestígio mundial de Le Corbusier, alavancando o movimento modernista. O primeiro projeto registrado do arquiteto é a casa de um fabricante de um relógio. Após inaugurar essa nova jornada, escolhendo a arquitetura como profissão, Le Corbusier inicia uma série de viagens para cidades europeias, começando pela região de Toscana, passando depois por Budapeste, Munique, Viena, Paris e outras. As viagens foram feitas em 1907. Para o arquiteto, era uma maneira de adquirir conhecimento. A partir de 1908, o artista começa a estagiar em um escritório em Paris. Por 2 anos trabalha com o seu irmão Perret. Conhecidos pelo pioneirismo e modernidade das construções, do concreto armado, técnicas muito utilizadas em toda a sua carreira. A partir de 1910, Le Corbusier passa a temporada na Alemanha trabalhando como desenhista em um estúdio. Tendo grande influência na construção moderna, entre 1912 e 1914, Le Corbusier participou de eventos na escola de Le Chaux-de-Fonds como professor. No ano de 1917, o arquiteto mudou definitivamente para Paris e se arrisca na pintura, em novos ofícios. Aos 35 anos, se associa a seu primo Perret. Juntos montam um escritório de arquitetura, tendo grande oportunidade de explorar os conceitos e as ideias desenvolvidas por anos, principalmente o conceito da casa como máquina de morar. Le Corbusier deixou pouco mais de 30 obras pelo mundo, entre elas cerca de 17 estão incluídas na lista da Unesco dos Patrimônios Mundiais da Humanidade. Le Corbusier morreu aos 70 anos de idade em decorrência de um ataque cardíaco. Le Corbusier ganhou diversos prêmios e muitos de seus trabalhos são reconhecidos até hoje como uma das mais expoentes obras cultural mundial. Le Corbusier. Le Corbusier não era fã da desumanização dos espaços, mas da maximização de sua funcionalidade, tornando-os capazes de atender a todas as necessidades das pessoas com uma estética agradável e que, ao mesmo tempo, respondesse aos conceitos de eficiência. Talvez sua já citada frase acima traduza isso claramente. Uma casa é uma máquina para viver. O sofá de Le Corbusier, por exemplo, foi desenvolvido e pensado principalmente em zelar o conforto e elegância. É uma referência no universo da decoração, sinônimo de estilo e sofisticação. Transmite um toque de modernidade para qualquer ambiente, assim como as cadeiras e poltronas Le Corbusier. Todos os móveis desenvolvidos por ele trazem quadros de metal e assentos de couro. Alguns estofamentos trazem couro de bezerro com cores neutras que transmitem um ar de sofisticação e um design clássico que harmoniza com todos os estilos. Estes móveis, também referidos como equipamentos, são a completa representação material dos princípios artísticos de Le Corbusier, os equipamentos do quais se serve a máquina de viver, a casa. Le Corbusier era daqueles que fazia questão de amar o que fazia, fazendo sempre o seu melhor para encantar os clientes com muita inspiração. LC1. A parceria de Le Corbusier com Charlotte Perrington e seu primo Pierre Dennert resultou na criação da elegante poltrona Presidente Elementar LC1 em 1928,
um dos clássicos da assinatura do design moderno. O encosto da cadeira é fixado ao quadro por uma haste que permite a mudança do ângulo de inclinação, ou seja, o encosto se move junto com o usuário, dando a este apoio contínuo. A peça tem um visual elegante e um ar funcional. O LC1 está incluído na coleção de design do Museu de Arte Moderna. A poltrona de LC2 de Le Corbusier é o maior ícone de sua história. Os primeiros projetos em tubo de metal de Le Corbusier apareceram em 1928 e eram chamadas por ele de equipamentos de habitação, entre eles a poltrona LC2. A mais famosa poltrona do século XX foi apresentada no Salon des Automnes em Paris em 1929, mas somente em 1959 tomou as formas atuais em que se estabelecem hoje, época em que a mesma foi reintroduzida através do trabalho de Heidi Weber. Suas formas estreitas e as curvas de estrutura a tornam particularmente difícil de fabricar. Em compensação, a tornam elegante e versátil, seja no escritório, sala de estar ou quarto. A poltrona LC2 nunca ficará fora de moda. Essa sim é um ícone do design clássico. O sofá LC3, da coleção de Le Corbusier, é enriquecida com grandes projetos, que podem ser muito bem se expandindo no futuro para assumir outros nomes importantes. O acúmulo promove o surgimento dos valores absolutos do design, que transcendem o espaço e o tempo, cujo conteúdo nunca foi explorado, constituindo assim uma contribuição fundamental para a pesquisa do projeto atual. Essas peças se encaixam em esquemas de mobiliário contemporâneo com a maior naturalidade, misturando-se tão facilmente como mobiliários da atualidade. Assim como a coleção LC2, a LC3, também chamada de Petit Comfort, é composta por uma poltrona com um sofá de 2 lugares ou 3 lugares, e está incluída na coleção do Museu de Arte Moderna. LC4 Chaise Lounge Divan. Chaise Lounge, ou conhecida também como LC4, foi projetada por Le Corbusier, arquiteto, urbanista, designer, escritor e pintor franco-suíço, em colaboração com Pierre Genet e Charlotte Perriand. Foi projetada em 1928 para uma casa na Ville de Havre e apresentada em 1929 no Salon des Automnes. Intitulada pelo seu próprio criador como máquina relaxante, a LC4 tem como principal função, assim como os demais móveis deste segmento, permitir relaxar durante o dia. Sua forma e funcionalidade conseguem se harmonizar com qualquer espaço, sendo simples e ao mesmo tempo elegante. Seu design permite inúmeras posições de utilização, já que a estrutura semicircular desliza sobre o suporte. Não existe ajuste de posição, ela é capaz de se reinclinar de acordo com os movimentos do corpo que a utiliza. LC5. LC5 é uma adaptação que foi feita pela Fundação de Le Corbusier e sucessões com a Charlotte Perriand e Pierre Genet em 2014. O modelo original está no apartamento de Le Corbusier e sua esposa Yvonne, na rua Nangers et Cole 24, em Paris. Mesa E6. Em 1928, no Salon des Automnes em Paris, Le Corbusier e sua equipe de designers apresentou uma coleção revolucionária de mobiliários que surpreendeu a cidade. Entre as peças estava a etérea mesa LC6, uma estrutura matematicamente refinada de aço e vidro que se tornou uma das mais importantes mesas no estilo internacional do século XX. Originalmente, ela foi desenvolvida usando perfis ovais adotados na aviação, e até hoje continua surpreendendo a quem vê e é utilizada em todo o mundo como uma peça de luxo, classe e estilo em salas de jantar, ambientes corporativos e até mesmo em escritórios. LC7. A poltrona LC7 foi desenhada por Charlotte Perriand em 1927 para o seu apartamento em Saint-Sulpice, Paris. A poltrona foi exibida pela primeira vez no Salon des Artistes Décoratés em 1928, na sala de jantar 28, e posteriormente no Salon des Automnes em 1929, sendo integrada na coleção coassinada por Le Corbusier, Pierre Genet e Charlotte Perriand.
O projeto da Hélice 7 foi criado a partir de uma série de experimentos envolvendo câmeras de ar de bicicleta. Sua estrutura é em aço inoxidável tubular e seu revestimento é em couro natural legítimo. Influentes arquitetos da primeira metade do século XX. É considerado um dos mestres mundiais da arquitetura moderna. Nasceu em Aachen, Alemanha, em 27 de março de 1886. Aos 19 anos mudou-se para Berlim. O estilo ascético de Mies era reafirmado pela expressão que costumava utilizar como justificativa do funcionalismo de seus projetos, a famosa frase "menos é mais". Essa frase tornou-se a essência da arquitetura no meio do século XX. O arquiteto faleceu em Chicago, Illinois, em 17 de agosto de 1969. Ele é considerado um dos criadores do movimento internacional Style. Tem como prêmio a Medalha Real de Ouro RIBA para Arquitetura em 1959, a Medalha de Ouro AIA em 1960 e a Medalha Presidencial da Liberdade em 1963 e o Prêmio Antônio Feltrinelli. Curiosidades sobre sua vida. Com 30 anos contra os costumes, Ludwig Mies decide manter o sobrenome de sua mãe, Howe, unindo-o com o de seu pai, Mies. Com seu pai, que era pedreiro, aprendeu sobre materiais, sensibilidade que posteriormente se vê na obra do Pavilhão da Alemanha, na Exposição Internacional de Barcelona, em 1929. Conseguiu seu primeiro emprego em um escritório de arquitetura após solucionar em apenas uma hora o desenho da fachada de uns galpões que seu chefe estava demorando semanas para resolver. Seu primeiro trabalho pessoal lhe foi pedido em 1906, um projeto para o filósofo Alois em Potsdam, que resultou em uma casa tradicional que buscava referências no século XVIII. Em 1908, conhece Peters Behrens, que desperta em Mies uma paixão pela obra de Carl Friedrich, primeiro grande arquiteto do século XIX na Alemanha. No escritório de Peters Behrens, tem como colega Walter Gropius, que se encarrega dos projetos industriais, enquanto que Mies era o responsável pelos projetos mais tradicionais. Nesta época surge entre ambos uma rivalidade cordial. A Primeira Guerra Mundial deixou algumas marcas em Mies. Ele serviu construindo pontes e estradas na região conhecida como Balcãs. As transformações ocorridas na Alemanha também influenciaram o caminho que sua trajetória profissional tomou. Em 1918, ele retorna para Berlim e se junta a alguns grupos modernistas. Esse foi um período em que participou de muitas exposições, mas não teve tantos projetos assim construídos. O que teve maior destaque, por sinal, foi um memorial dedicado a Karl e Rosa Luxemburg, líderes comunistas assassinados. Influências de Mies. A sua primeira encomenda em 1907 foi uma residência para o filósofo Alois Riel, período em que também teve formação como arquiteto. Mies observava atentamente o trabalho do arquiteto importante da época, incorporando as soluções e as propostas com as quais se identificava ao seu modo de projetar. Assim, o designer adaptou tendências de Hendrik Petrus, Le Corbusier, Walter Gropius e Behrens. Características gerais: a abordagem racional que pudesse guiar o processo de projeto arquitetônico. Sua concepção dos espaços arquitetônicos envolvia uma profunda depuração da forma, voltada sempre às necessidades impostas pelo lugar, segundo o preceito de minimalismo. Linhas puras na arquitetura, linhas retas que se unem na perpendicular, impressão de movimento ao projeto, fidelidade com os materiais, uso do concreto bruto com visual agradável e sofisticado. Projetos: precisão, regularidade, ordem, sinceridade e rigor. Sofisticado, prático e funcional.
Mies gostava de aplicar antigas tecnologias artesanais alemãs, inspiradas na concepção medieval, em conjunto com o uso de materiais contemporâneos como o aço e o vidro. Suas obras de estruturas puras, sustentadas por pilares metálicos, planos verticais e horizontais em contraponto, são sempre exploradas por ele. Menos na concepção de Mies não é sinônimo de pouco ou pobre, pelo contrário, significa mais conhecimento técnico, mais praticidade e funcionalidade em tudo que se cria. Esse conceito permite, por exemplo, que o espaço externo seja uma extensão do interno, pois há menos estruturas e elementos impedindo essa integração. Casa Urbig, influências do neoclassicismo e construtivismo russo. Office Building, uma das estruturas mais importantes na arquitetura do século XX. Pavilhão Barcelona, marco importante na história da arquitetura moderna de Mies. Geometria apurada, uso de materiais como mármore e novos materiais industrializados, tais como o aço e o vidro. Casa Tugendhat é uma das primeiras representantes do movimento modernista. Em 2001, se tornou Patrimônio Cultural da Humanidade, construção mais importante do arquiteto na Europa, e deveria abrigar cerca de 11 pessoas. Entre 1935 e 1938, Mies van der Rohe emigra para os Estados Unidos. Alguns dos principais projetos de Mies nos Estados Unidos foram realizados para o novo campus do Instituto de Tecnologia de Illinois, como Alumni Hall, construção de minerais e metais, salão de Wishnik e Versailles Fábrica. Casa Farnsworth, localizada na cidade de Plano, Illinois, nos Estados Unidos. As principais características do projeto são a transparência e a fluidez dos espaços, como podemos analisar nas imagens. O edifício Seagran, Nova York. Mies se aposenta do ITI, parceria com a Philip Johnson, marco do funcionalismo, 1958. Consulado Americano, São Paulo. Mies van der Rohe desenvolveu uma proposta para o Consulado Americano em São Paulo, 1962. Neue National Gallery, primeira obra de Mies em Berlim. Nova perspectiva sobre museus, 1965. Museu de Belas Artes de Houston. Ampliação, aço e grandes painéis de vidro. Concluído 5 anos após a morte de Mies, 1974. Arquiteto conhecido por suas obras minimalistas e voltadas às necessidades dos locais onde ele construía. O primeiro mobiliário ele foi feito para o Pavilhão Barcelona, que é uma das obras mais conhecidas do Mies. Então a primeira coisa que ele criou foi a cadeira Barcelona, que ela foi construída exatamente para compor o ambiente, e esse foi um dos marcos do desenvolvimento do design moderno. A poltrona se remeteu ao conforto da realeza, a elegância monumental e a simplicidade da solução. O conforto das cadeiras se deve ao fato do aço ser flexível ao peso do ocupante e assim se moldando ao corpo de quem ali estiver sentado. O Mies sempre foi um arquiteto que pensava no conforto de quem iria utilizar, ou a casa, a obra que ele fazia, e no caso, no seu mobiliário, ele não foi diferente. Ele sempre quis que todo mundo utilizasse e se sentisse confortável, do mesmo jeito que era algo bonito, elegante, mas também confortável. E assim, a partir dessa cadeira Barcelona, ele criou os outros mobiliários. Esses mobiliários eles têm um acabamento na versão de cor ecológico ou natural, podendo variar por várias cores, como bege, marrom, branco, azul, vermelho, entre outras. Aí o primeiro móvel que ele criou foi a mesa Barcelona, a partir da sua cadeira, claro. A mesa Barcelona, que tem uma estrutura em formato de X, com 4 patas, aço inox ou cromado e vidro sobreposto.
E no mesmo consequência também tem a mesa de centro, que é do mesmo formato da mesa normal. Aí ele criou também a cadeira MR com braço, que é uma cadeira com estrutura tubular, assento e encosto com espumas em forma de gomos revestidos em tecido ou couro com apoio de braço. A cadeira MR 245 popular, que é uma cadeira em estrutura tubular com braço, assento e encosto com espuma revestida em tecido ou couro. O banco Capri, que é um banco que tem um destaque, é um dos destaques do Mies van der Rohe, assim como as mesas, e faz também parte da linha Barcelona. É feito de aço inox e vidro sobreposto, que é, no caso, a linha Barcelona. É um design minimalista, clean e com formas geométricas valorizadas pela combinação que tem nele. No caso, é um banco de estrutura em inox e madeira com almofada revestida em tecido ou couro. A Chaise Couch Barcelona também foi criada para esse projeto. Ela tem uma base de 4 patas em inox, estofamento suspenso por madeiras. A Chaise MR, que ela tem uma estrutura em aço tubular inox polido brilhante, estofamento em tecido couro sintético com braço. Ela também é feita com gomos, como a cadeira. E assim termina os mobiliários do Mies van der Rohe, e aqui fica uma frase dele: negamos-nos a reconhecer os problemas da forma, só aceitando os problemas da construção. A forma não é o objetivo do nosso trabalho, mas apenas o seu resultado. A forma não existe por si mesma. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free.